Ele já tinha entrado em casa há uns 15 dias antes. Eu morava numa casa que o portão era um portãozinho simples, de madeira, e a gente prendia com corrente e tal, só que o portão ele abria. Sabe aquele portão que você tirava o trinco, você enfia a mão e tira o trinco assim, você puxa ele abre? Você pode trancar, ele abre. Ele abria, é um portão simples, humilde. E aí ele ganhou isso aí. A primeira vez que ele entrou, a gente estava dormindo, ele abriu o portão, entrou lá em casa, pegou umas coisas, pegou a bicicleta da minha filha, na praia todo mundo da bicicleta, aí eu comprei 2 bicicletas de marcha para os moleques, aquelas bicicletas bonitas e tal, para os moleques ir para a escola, voltar. Ele entrou, pegou a bicicleta, só que quando ele foi sair, ele largou o portão aberto, quando ele estava catando as coisas lá, ele viu a cachorra, deve ter espantado a cachorra para a rua, para a cachorra no latino fazer barulho, a cachorra saiu para a rua, a minha Border Collie, se perdeu, a gente fazia pouco tempo que estava morando ali, a cachorra não conhecia ainda o perímetro, se perdeu, foi para a pista e morreu atropelada. Um carro atropelou. Entendeu? Isso aí foi uma grande perca, não só para mim, como para os meus filhos, para quem é mais próximo da gente, sabe, essa cachorra era tratada como membro da família, a gente ficou triste pra caramba, perdi o chão, mas estamos continuando a vida, né? Estamos continuando a vida, passou-se mais ou menos uns 15 dias, não sei quanto tempo, foi próximo, era aniversário da cidade, dia de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade lá, Santo Antônio, e aí eu falei para os meninos, era uma sexta-feira 13, viu? Na noite de sexta-feira 13. Aí eu falei para os meninos, vai tomar banho, todo mundo se arruma, nós vamos na missa de Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio, lá no centro da cidade. Aí eu já estava pronto na cama, já tinha me trocado, coloquei a melhor roupa que eu tinha para ir para a missa importante, a cidade para, né? Ia estar lá todo mundo, né? Então eu vou bonitão, vou bem trajado, né, bem uniformizado. Aí eu meti a roupa bonitona que eu tinha, a melhor roupa que eu tinha. A roupa da missa, né? A roupa da missa, literalmente. Calça da Brooksfield, camisa, jaqueta da Brooksfield, perdi tudo. Vamos na missa. Aí os meninos se arrumando, o Guilherme terminando de tomar o banho, a Maria terminando de fazer a unha. Eu falei, vamos, gente, acelera aí, senão nós vamos chegar atrasados na missa. Aí os meninos lá e eu deitei na minha cama, esperando eles terminarem. Aí eu escutei um barulho lá fora, no quintal. Falei, caramba, não tem mais a Atena, né? Depois pode pôr. Não tem mais a Atena, um barulho. Aí eu falei, ô Guilherme, você tá aí fora? O que você tá fazendo? Ele falou, não, pai, tô no banho, tô no banheiro. Aí eu levantei e fui no quarto dos meninos. Falei, Maria, você tá aí? Eu tô aqui, pai, tô terminando. Falei, tem alguém lá fora? Ele falou, pai, nós não saímos não, estamos aqui. Eu falei, peraí que eu vou ver. Aí, quando eu saí, que eu abri a porta da cozinha, que eu vi, já estava, né, o indivíduo mexendo lá, do lado da churrasqueira. Tinha um monte de ferramenta minha, porque eu mesmo faço. Eu cavo o buraco, eu faço o cimento, eu sento o tijolo, eu quebro o concreto. Eu sou meio severino, né, meia colher, entendeu? Meia colher, bicho. Meia colher. Eu já vi o senhor construir. Aí eu mesmo mexo, tem as ferramentas, mexo. Aí eu vi o cara mexendo lá, falei, ô maluco, peraí, tem o que esse cara tá mexendo aí? Né? Aí eu falei, peraí, tá dentro da minha casa, eu vou enquadrar. Aí eu saquei a arma e fui na direção dele. Quando eu cheguei perto dele, falei, ô maluco, e aí? Aí ele virou assustado, eu acho que ele estava sob efeito de droga. Depois eu fiquei sabendo que ele era usuário de crack, usava droga, tal. Ele devia estar sob efeito de droga, né? Aí o zoião regalado, falei, para, tá louco, meu? Tá fazendo o que aqui dentro? Se liga. Aí no que eu falei, tá fazendo o que aqui dentro? Eu tava com a arma aqui, já apontada para ele, mas na mão aqui, ó, colada no meu corpo. Ele tirou o olhar, desviou o olhar de mim e olhou para baixo. Olhou e viu a pistola na minha mão. Quando ele viu a pistola na minha mão, ele deu aquela refugada assim, ó, e já foi com as 2 mãos na pistola. Pra grudar nela. Ele grudou, ele segurou, aí eu tentei puxar, fiquei puxando, e ele tentando grudar, aí eu dei um tiro. Já apertei o gatilho, primeira vez. Aí eu acertei ele com um disparo, aí, que virou um balai velho. Aí ele grudou comigo, a gente caiu no chão, saiu rolando, e ele grudando comigo, e eu rolando e tentando atirar, e, é uma situação difícil, você tenta atirar e não dá, e a arma quase cai da mão, e ele puxando, e a gente saiu rolando, no chão, foi até o portão, batemos no portão. Aí quando chegou no portão, ele caiu por cima de mim. Eu fiquei no chão, ele por cima de mim. E eu aqui tentando atirar nele, eu já tinha dado alguns disparos nele, a gente rolando ali, eu tentando me desvencilhar dele. Aí nisso ele ficou por cima de mim, né? E eu tentando tirar ele, aí ele caiu por baixo, rolamos mais um pouco, fomos pro lado da grama do quintal ali, e ali eu consegui efetuar mais alguns disparos. O muro lá de casa tem 3 tiros até hoje. Você erra tiro, você não acerta tudo também naquele. Aí teve tiro que pegou no muro,
E aí foi a hora que eu consegui ele por cima de mim, ele estava caído por cima de mim, eu por baixo. Eu efetuei mais 1 ou 2 disparos, não lembro. E aí eu consegui tirar ele de cima de mim. E aí eu joguei ele pro lado e saí de baixo. O sangue dele tudo caindo em Não, cima então do aí rolando, e o sangue, e dando tiro, e o sangue rolando. Aí eu levantei daquele jeito. Meu, adrenalina a milhão. Aí eu comecei a me olhar para ver se eu não estava com tiro também, porque eu podia ter dado um tiro em mim mesmo. Exatamente. Aquele puxa a arma para lá, puxa a arma para cá, ele tentando tomar minha arma. Meu, quando eu vi, eu estava todo ensanguentado e eu não sabia. Falei, mano, será que esse sangue é dele, é meu e dele? E eu não estava sentindo nada, adrenalina, que nem eu falei, eu tomei um tiro na cabeça e não senti. Exatamente. Então eu podia estar com um tiro e eu não sabia, entendeu? E aí comecei a ir na direção de casa, andando no gramado. Falei, meu, preciso ver. Aí comecei a querer tirar a roupa, vou tirar a camisa, vou ter que olhar. Pedi para os meus filhos me olhar, fazer um check-up aqui, né? Dar uma olhada dos pés da cabeça, ver se não tem ferimento nenhum, não tem nada. E nisso, né, minha filha tirou aquela foto. Põe a foto aí, GG. Minha filha estava sentada na rede, tirou aquela foto. E aí já mandou para uma amiguinha da escola. Meu, entrou um bandido aqui em casa, entrou um ladrão aqui em casa. Meu pai acabou de sair na luta com ele, teve um maior tiroteio aqui em casa, olha aí, ó. Aí mandou para a coleguinha da escola. Meu, cara, sim, foi muito rápido essa volta. Aí eu manda, quando vi, tá tava na live viralizado. aí a foto aí, ó. Tá, não, você é louco, essa foto foi... Aí tava viralizou, aí nisso chegaram os apoios. Aqui, pô. Então, não, já tá na live aqui. A primeira viatura a chegar no local lá em casa para me apoiar foi uma viatura do policiamento rodoviário, Sargento Hiker, que chegou, foi o primeiro. Nisso, tem um detalhe. Quando a gente estava bolando ali naquela luta, eu comecei a gritar. Quando eu caí por baixo, eu gritei pro Guilherme, porque eu já estava fraco, eu já estava meio sem força, de fazer força. Meu, aí eu gritei, Guilherme, me ajuda aqui, mano, me ajuda aqui. Meu filho tem 18 anos. Nisso o Guilherme veio correndo, meu, e foi dar um chute no bandido que estava por cima de mim. No que ele foi dar o chute, ele errou o chute, pegou a canela na cabeça do bandido, quase quebrou a tíbia. Aí ele já saiu pulando com a canela inchada e pulando, gritando, ai. Meu, tem uma foto, você vê, ficou uma manga na canela dele aqui, ó, uma manga, um caroção preto desse tamanho assim, ó. Aí já não me ajudou em porra nenhuma, já saiu baixado pra lá. Falei, tomar essa geração Nutella é foda. Chama a filha. Vem Maria, tá vendo? Meu, aí eu sei que parou ali, o hiker chegou, falou, chefe, e aí, como tá? Eu falei, meu, tá controlado já. Chama o resgate, chama o resgate para ele, chama o socorro para ele e socorre meu filho. Porque a viatura não pode mais socorrer baleado, né? E meu filho está machucado. Como assim? Meu filho está aí, ó, foi entrar no meio aqui também e se machucou. Leva meu filho para o hospital, entendeu? Olha o prejuízo, tá vendo? E espera o resgate chegar para ele. Aí nisso começou a chegar as viaturas e terminou a ocorrência, foi desse jeito, né? O cara evoluiu a óbito? Evoluiu, ele morreu, né? E aí a Athena, nessa ação dele, por causa dele, uma ação criminosa, uma ação impensada, uma ação irresponsável, matou um membro da nossa família. A Athena era um membro da família, irmão. Não é porque Exatamente. o ladrão morreu agora que eu vou querer aumentar o valor da Athena porque era um cachorro. Mas hoje você sabe como é que é. Hoje o pet, o animal, ele é tratado com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a regalia que o ser humano é. E tem alguns que são tratados melhores que algumas pessoas ainda. Exatamente. É ou não é? Então a Athena, ela era da família, ela tinha educação, ela tinha adestramento, ela, era fora de série, entendeu? E para nós foi um prejuízo irreparável por causa de uma ação criminosa.